Vamos abrir nossas Bíblias no livro 1 Tessalonicenses. Fique tranquilo que isso existe na sua Bíblia. Tem alguma Bíblia com vocês? Ajuda ali, Mirtz, por favor, nossos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 também. Bênção de Deus essa carta, viu? Esse livro, 1 Tessalonicenses, depois tem 2 Tessalonicenses. Você vai gostar de ouvir sobre esta carta para essa igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Vamos lá? Diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, os tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Esta palavra de hoje, ela vai se estender do verso 2 até o verso de número 5, e nós lemos até o 10, isso quer dizer que do 6 ao 10 vai ficar para a semana que vem, então nós vamos ler esse texto em duas partes com os irmãos, então você já pode guardar um marcador de Bíblia aí, e saber que domingo que vem nós vamos continuar esse texto do verso 6 até o 10º, ok? E se você quiser, durante a semana, ser assim, bem esperto e edificado, você vai ler todo o livro, aí pega um pouco mais, pega o contexto, pega toda essa história, esse fabuloso livro da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Já para introduzir os nossos 2 domingos, então, vamos estudar um pouco e entender que igreja é essa e por que Paulo escreveu esta carta a esta igreja. Paulo, fazendo suas viagens missionárias, e passa por esta região, saindo aqui, pensando aqui geograficamente, onde está a minha mão aqui de Jerusalém, subiu o mapa, indo para a Europa, e quando chega aqui em cima, na Grécia, ele encontra essas igrejas no nordeste da Grécia, a igreja de Tessalônica, né? Perto de Filipe. Se nós formos no livro de Atos, capítulo 17, mostra quando Paulo fez essa viagem. Vamos lá dar uma passadinha? Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de verso
1-4, ou 1-5 aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1 em diante. Paulo, passando por Anfípolis, o nome é estranho, mas é assim mesmo, né? Nome grego, e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Esse arrazoou não é arrasou, destruiu, não. Pregou e exemplarmente a palavra, né? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajudando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Esta foi a passagem brilhante e turbulenta de Paulo em Tessalônica. Brilhante porque ele pregou a palavra de Deus, alguns ou muitos se converteram. Cita aqui o texto de que gregos piedosos, né? Ele estava lá na Grécia. Gregos piedosos chegaram, muitas mulheres distintas. Essa palavra aqui, distinta, os comentaristas argumentam como sendo mais de uma elite, uma categoria mais nobre, mais requintada da sociedade. Paulo pregava para todos, mas ele gostava de pegar uma nata intelectual e também financeira e política. Ele gostava de pregar para essa gente. Foi para a sinagoga, pregou, deu resultado, mas também trouxe uma certa turbulência, como sempre ele fazia. Onde ele pregava, curava a endemoniada adivinhadora, aí depois o povo se revoltava, como foi em Éfeso. Então, aqui também não foi diferente, né? Ainda usa uma palavra que a gente conhece muito, dentre a malandragem. Ó, tradução aqui, bem abrasileirada, né? Então, muitos aceitaram essa palavra. Gregos, mulheres, e essa passagem de Paulo foi boa, não foi muito longa, mas foi boa, foi produtiva, e ele passou, junto com seus companheiros de ministério, Silas, quem que é o trio poderoso aí? Silas, Paulo e Timóteo, né? Aqui na carta, no livro de Atos fala, ou no livro fala Silvano aqui, ó. 1 Tessalonicenses fala Paulo, Silvano e Timóteo. É uma outra forma de escrita de Silas, Silvano ou Silas, que é o mesmo Silas que estava junto com ele, Paulo e Silas no cárcere, né? Então, foi isso. E alguns discutem o tempo. Muito tempo depois, Paulo escreve, depois da 3ª viagem, que ele passou também por Tessalônica, porque ele voltou lá na 3ª viagem. Paulo fez 3 viagens missionárias, a primeira foi mais curta, e a segunda chegou até a Grécia, e a 3ª também. Alguns discutem se ele escreveu depois da 2ª viagem mesmo, onde ele passou pela primeira vez, ou se ele escreveu isso após a 2ª vez. Essas pesquisas históricas, de datação, que não bate muito, mas o importante é que, após ter passado por lá, pregado o Evangelho, ele passou e ficou Silas e Timóteo. E no momento posterior, Silas e Timóteo traz a notícia para Paulo de como estava a igreja. E fala, rapaz, tá bom, muitos crentes fiéis, mas está tendo uns problemas lá teológicos,
Tem gente que está confundindo a cabeça do povo, principalmente a ideia gnóstica, onde eles não creem na ressurreição de Cristo. Tem gente pregando essas coisas por lá. Eu não sei se é gente de fora ou gente de dentro mesmo que não creu na sua palavra. Tanto é que no nosso texto fala de Paulo pregando no Cristo, verso 3 de Atos, expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Foi essa palavra que ele pregou. E depois na carta, ele vem respondendo todo esse assunto na carta. Ele pregou, repregou novamente, e depois nós vamos ter esses textos mais detalhados sobre a ressurreição. Mas há uma coisa muito boa para com esta igreja. Teve pontos positivos. Essa igreja não só foi também críticas a esses, mas esse povo também resistiu a essa pregação. Teve crentes fiéis, gente que permaneceram fiéis. Então, Paulo diz a esse povo que eles perseveraram, apesar das tribulações. E quando que a gente percebe a perseverança do povo? No momento de tribulação. Não existe perseverar na paz. A paz é paz e toca o barco. Mas quando vem problemas, aí que a gente mostra se a gente é de Cristo ou não. Se a gente está firme com o Senhor ou não. Então, esse povo passou por algumas dificuldades, principalmente esses outros assuntos gnósticos, e Paulo diz para esta igreja, trazendo algumas orientações de alguns que balançaram e outros que permaneceram. E aqui então nós queremos usar a própria palavra de Paulo do verso 7, que diz: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então, Tessalônica é um modelo de igreja para nós. Um modelo de turma que deu certo, apesar dos problemas. E o que esse povo tem de bom para nos ensinar? Que Paulo já nas primeiras letras nos ensina. Então vamos lá. Um povo que luta pela maturidade cristã. Versículo de número 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Paulo, ele usava muito essas três coisas para descrever a maturidade cristã. Quem é um crente maduro? Um cristão forte, firme, é a que tem essas três coisas: fé operosa, amor abnegado e esperança firmada. Fé operosa é uma fé viva e prática. Não é aquela fé que as povo fala que tem fé, mas não tem fé, não. Como diz aquele humorista, mais ou menos, mais ou menos. Não é essa fé, vamos dizer assim, meio de boca para fora, ou uma fé popular, uma fé mais nas crendices, do que uma fé firmada e convicta. A fé operosa é a aceitação do evangelho da salvação, confiança na Trindade e uma dedicação obediente. Porque se eu tenho fé, essa fé é uma fé firmada, consciente, inteligente, que me gera a ação de obediência. Se eu creio em algo, eu sigo. Se eu acredito, eu faço. Se eu creio na fidelidade da minha esposa, então por que eu fico vasculhando o celular dela? Não preciso, eu confio. A minha fé, a minha confiança me gera
uma mudança, uma atitude referente ao que eu creio. Se eu creio que eu tenho que fazer algum tipo de serviço oculto, que eu tenho que ir no cemitério, eu tenho que ir à meia-noite, eu vou, porque é nisso que eu creio. O que você crê é aquilo que você faz. Aquilo que você crê é aquilo que te move. E a fé operosa, em Cristo no caso, esse povo tem uma fé que funciona, que é prática, que é firme em Cristo. Uma fé firmada no Evangelho da salvação, na Trindade, e que gera obediência. Avance aí o verso 8 e veja. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Gente, olha aí, uma fé tão boa e tão firme, verdadeira, que se divulgou. O povo conheceu, pô, lá em Tupi tem uma igreja, um povo de fé, rapaz. Aquele povo fala, acontece, aquele povo fala e faz. Ó, fala, acontece, fala e faz. É aquela diferença do político que fala e não faz, e o político que fala e faz. Esse é o cristão, que crê em Jesus mesmo, não chega na hora e balança as pernas não. Você já viu algum crente na frente do endemoniado? Aí você prova que o cara é crente ou não. Ou você liga para o pastor, vem aqui, que tem um fulano vizinho meu que é endemoniado aqui. Não os meus que estão aqui, né? Pensa, não, só uma explicação. Pastor, vem aqui, 3 horas da manhã, meu vizinho nós estava aqui fazendo churrasco, ele caiu endemoniado. Rapaz, você que está aí, você que ora, meu irmão. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Você não é crente? Você não crê em Jesus? Pronto, ora para o capeta sair daí. É uma fé que pratica, que atua. Ou seja, acredita só na fé do pastor dos outros. O amor, um amor abnegado. O povo de Tessalônica tinha uma fé, e uma fé tão boa e tão verdadeira, que tinha fama a fé desse povo. Mas também tinha um amor eficiente. Esse amor é a afeição que é expressada no cuidado altruísta com os outros. O amor que derrama sobre a vida dos outros aquilo que eles receberam de Deus. Eu recebo amor e passo o amor. Falar de amor e praticar o amor é muito diferente. Tem gente que até ajuda, é altruísta, mas não ajuda por amor. Isso aí é assistencialismo ou religiosidade, sei lá por que ele ajuda. Para sair na foto do jornal, não sei. Mas se você tem amor verdadeiro, então você ajuda. Esse teu amor também te impulsiona. Tessalônica era uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma fé operosa e um amor abnegado, um amor que se nega pelo outro. Quem está em primeiro lugar, você ou o teu próximo? Se você é casado, o pastor sempre fala e repete, vou repetir. Você que é casado, quem que é a pessoa mais próxima de você? Marido, e o marido, a esposa. E eu brinco, quem é o próximo mais próximo? Se não, a Daniela para mim. Ou os meus filhos, no caso. Mas antes dos meus filhos, já estava com ela. Então, a pessoa mais próxima para mim é minha esposa. Então, quando você lembrar, muitas vezes, da parábola do bom samaritano, você pensa no outro, da rua, do necessidade, e esquece da próxima que está lá em casa, coitado. Então a próxima é a próxima mais próxima. E o próximo também. É o próximo mais próximo de todos. Então é altruísta. Eu penso no outro em primeiro lugar e depois eu. A igreja de Tessalônica nos ensina isso. Capítulo 3, verso 6. Que diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. 3:6, notícias da vossa fé, que a gente já ouviu, e agora do vosso amor. Um povo que amava
de coração e de abraço e de fato. E uma esperança, que esperança? A esperança firmada, uma igreja que tem fé em Cristo, que atua na vida das pessoas, que tem amor, que abençoa os outros, e uma esperança, que esperança? É a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo, e que o fará vencer as provações, até chegar o fim, o dia do Senhor. Uma esperança que me faz vencer essas dificuldades, como Paulo testemunhou que esse povo passou, dificuldades. E aí eles ficaram firmes, esperando. Nós vamos manter firme. E firme até quando, irmãos? Até a volta de Cristo. Ou que Cristo venha e nos leve, ou que a gente morra aqui, não tem problema. Mas é fim do mesmo jeito. Tem gente que acha que o fim é só quando o mundo acaba. Não, mas nós vamos acabar antes daí. Então, ou o mundo acaba, ou a gente acaba antes. Então, o fim vem de qualquer jeito. Então, nós temos que ter esperança até o fim do mundo ou nosso. Não importa. Nós temos que ter esperança de que Ele vai cuidar e de que Ele está cuidando, Ele está conosco. Uma esperança que não só espera. Lembra de um dia, se você não lembra, assista no YouTube, no nosso vídeo, um sermão que eu falei sobre esperançando, acho que a Loide vai lembrar. Nós brincamos sobre essa palavra, essa aí foi o que vem. Hã? A esperança na desesperança, mas foi eu que falei isso? Não lembro dessa, só lembro da palavra esperançando. Esperança do verbo esperançar, né? Que é uma esperança que não espera parado. Eu estou esperando. A gente espera parado é ônibus, gente. Carona, a gente espera parado. Mas as coisas da vida não, a gente espera lutando, trabalhando. Essa é a fé em ação, uma fé que movimenta, e uma esperança que espera e luta. Se você não lutar, você perece. Então nós temos uma esperança em Cristo, uma esperança que nos leva à ação. Essa é a maturidade que Paulo via na igreja de Tessalônica. Uma igreja que tinha fé operosa, uma fé que opera, uma fé que faz, uma fé ativa, um amor abnegado, que se nega por amor ao outro, e uma esperança firmada. Que coisa boa. Só que já daria muito assunto, mas o texto tem mais para nos ensinar. Como que você está de fé? Uma fé só para você? Um amor que é só para você? Ô pastor, eu tenho um amor pela minha próxima também, pela minha cheirosa, pelo meu cheiroso. Tá, mas tem muito mais gente para a gente amar. A nossa fé tem muito mais pessoas para nós atingirmos. Que Tiago fala, a fé sem obras é morta. É muito bom aquela pessoa religiosa, que vai no culto, que vai na missa, que frequenta isso, que frequenta aquilo, que vai e canta louvor, e grita aleluia. Isso é bom demais. Mas não pode ser só a fé. Tem que ser fé e ação. Uma fé operosa, uma fé que te movimenta. Aí é uma fé acompanhada de obras. Tiago não critica nem a fé e nem a obra, só diz, as duas coisas têm que andar juntas. O verso 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, e não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro e política de nada. Eleição de quê? Graças a Deus que não tem nada a ver. Essa eleição é que Deus olhou para você e falou assim, eu vou votar em você. Eu vou votar em você para ser meu filho e minha filha. Mas por que, Deus, que você vai votar em mim? Vai me escolher? Rapaz, eu nem estou valendo muita coisa. E Deus falou, eu não perguntei se você está valendo. Eu estou dizendo que eu quero votar em você. Mas Deus, eu nem fiz campanha, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. O Senhor é muito melhor que eu sou pecador, o Senhor que é Deus. Deus fala, eu vou votar em você.
eu te escolhi para ser meu filho, minha filha. Essa é a eleição de Deus. Conforme a anotação da Bíblia, que chama Bíblia anotada, anotação da Bíblia anotada, não é redundância não. A eleição de Deus acontece porque Ele é soberano, Ele escolheu a gente, não foi você que escolheu Deus. Tem muita gente que fala assim, eu me converti, eu escolhi ser evangélico. Você escolheu nada, e apesar que evangélico é uma coisa que eu não tenho nojo dessa palavra, eu gosto muito mais de crente, cristão e protestante. Evangélico, essa palavra foi banalizada. Nós temos que ter Cristo no nosso coração e saber que Deus nos escolheu para sermos filhos de Deus. Hoje na escola dominical, com os nossos jovens, nós estávamos vendo a diferença de criaturas e filhos. O mundo, todo mundo em geral sabe, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, vírgula, ponto, para aí, stop. Deus criou a todos, mas Ele chamou alguns para serem filhos. E Paulo nos orienta que Ele nos chamou para a adoção. Como assim, pastor? Todos não são filhos de Deus? São nada. Por quê? Porque nós pecamos lá em Adão, nós nascemos fora do Éden. Todo mundo que nasceu fora do Éden, nasceu em pecado. E precisa de uma maneira espiritual voltar para o Éden. Não entende? Não fisicamente mais, porque isso não é possível. Mas espiritualmente nós precisamos, pela fé, voltar ao Éden, voltar ao projeto de Deus. Que o Éden não existe mais, e o projeto de Deus de restauração do homem é através de Cristo. Então quem tem fé em Cristo, quem encontra Cristo, volta para o plano original de Deus, é perdoado e restaurado. E quem se encontra com Cristo são os eleitos de Deus. Deus falou assim, eu quero você, fulano, fulana, fulana, vem para cá. Aí ele fala assim, mas como eu chego até ti, Deus? Eu sou pecador. Deus fala assim, confessa seus pecados a Cristo. Olha o que Cristo fez por você. Eu enviei meu filho para te amar. E você que é pecador, se chega até mim, que sou santo, que sou perfeito, através do sangue de Jesus que te purifica, e agora purificado pelo sangue de Cristo, você pode chegar até mim. Que bom, aleluia, Deus. Eu não tinha como chegar até o Senhor. Eu nasci fora do Éden, eu sou pecador, eu sou imundo, e agora o Senhor me escolheu para o sangue de Jesus me lavar. Que bênção. Esses são os eleitos de Deus. Se você já entregou sua vida para Jesus, você é um eleito do Senhor. E para alguns que estejam perguntando algo, já vou responder. Essa eleição aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. É pré-temporal, lá na eternidade, no coração de Deus, antes que você nascesse. Para quê? Para a salvação. E todos nós que nos achegamos a Cristo, pelo amor da eleição de Deus por nós, agora nós exalamos e frutificamos pela fé essa graça salvadora, e essa salvação começa a brotar frutos. É demonstrada, a eleição em nós é demonstrada pelos frutos após a graça salvadora. Algumas semanas falamos na quarta-feira sobre os frutos do Espírito. Quem dá fruto? Quem foi salvo? Quem foi regenerado? Não dá para cobrar mansidão para quem não recebeu o fruto do Espírito. Não dá para cobrar amor para quem não recebeu o amor de Deus. Não dá para cobrar misericórdia para quem não recebeu a misericórdia. Quer ver o exemplo de algum ato da eleição de Deus? Atos dos Apóstolos 9:15. Atos dos Apóstolos 9:15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse, falando a respeito de Paulo, vai, porque este é para mim um instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, porque este é para mim
instrumento escolhido para levar o meu nome. Deus não só escolheu Paulo para se converter, para ser filho, mas ainda escolheu para apóstolo, para levar o nome dele aos gentios. E fala aqui, e reis. Por isso que Paulo tinha um projeto específico com essa turma. Irmãos, Deus escolheu, pensou Paulo assim, ó, eu quero esse fulano para mim. Ei! E pôs aqui na graça. E Paulo, e eu, e tu. Vamos, Romanos, você está em Atos? Romanos é o livro vizinho, Romanos, capítulo 9, verso 11. Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Falando de gêmeos, quem são? Alguém chuta aí? Esaú e Jacó. Muito bem. Deus escolheu, não por bem, não por mal, porque eles ainda estavam sendo gerados. Que bem, que mal que fez essas crianças? Nenhum. Mas Deus escolheu, Ele quis. Como diz o pastor Jeremias Pereira, Deus, mas como pode Deus escolher um e não escolher outro? Isso é a contabilidade celestial, pertence à soberania de Deus, porque Deus escolheu. Ou porque Ele quis, ou porque Ele já conhecia o coração. Tanto faz como fez, mas isso pertence ao coração de Deus. Ele nos escolheu. A eleição se concretiza na conversão, pela pregação da palavra. Quando que a eleição acontece? Aconteceu lá no coração de Deus, na eternidade, nos céus, com Deus. Mas ela acontece de fato no dia que você entrega a vida ao coração a Cristo. Fala, eu quero viver a vida com Deus. Eu entendi que Jesus morreu para me salvar, e essa morte foi para me trazer de novo ao Éden espiritual, ao projeto de Deus. Então beleza, eu entendi, Jesus, eu quero estar contigo. Então agora você se encaixa de novo no plano de Deus, e aquilo que Ele já tinha planejado aconteceu. Porque se você não entregou a vida para Jesus, porque você não era escolhido. Mas eu acredito que se você fizer isso hoje, a eleição se realiza. Essa palavra de Deus, esse projeto de Deus vai se concretizar na tua vida e na vida daqueles que você orar. Amém? A escolha de Israel para o teu povo. Tem outro texto, mas deixa para outro dia. Hoje é dia da prática da eleição, da realização da eleição, não profética, mas de fato. Hoje é dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. Verso 5 do nosso texto principal. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Duas coisas que devem caminhar junto na igreja modelo. Só relembrando: fé operosa, o amor abnegado e a esperança firmada, no verso 3. Depois nós temos que falar da eleição que Cristo nos escolheu, e você saber disso, e se alegrar com essa eleição, dar toda a glória e louvor. Por que a gente canta louvores a Deus? Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me tirou das trevas para a luz, porque o Senhor me amou, eu nem te amava, eu era vagabundo, sem vergonha, fazia tudo que era errado, e o Senhor me amou. Meu Deus, que bom. Eu fugia do Senhor, pior que Pedro, que Paulo, não queria saber do Senhor não, e o Senhor me amou, me limpou, me lavou. Isso é glorificar a Deus. Por que a gente vem na igreja louvar a Deus? Por que a gente que canta? Por que a gente ora? Por que a gente dá glória a Deus? Para agradecer a Deus, porque você foi salvo. Se você se salvasse, tivesse poder para se salvar, não precisava de Jesus fazer nada.
toda religião que crê que se você fizer alguma coisa, se salva, então para que serve Jesus? Se você fizer alguma coisa, uma oferenda, um sacrifício, sei lá o que pode mais acontecer, tudo que você pensar aí que você faz com as suas mãos, com a sua religiosidade, não faz você ser salvo em Cristo Jesus e sair do futuro do inferno e ir para o futuro com os céus após a sua morte. Nada é capaz de te livrar do inferno a não ser a graça de Deus. A graça é que eu não fiz nada, e a graça que é de graça, Jesus me alcançou, e isso é motivo de louvar a Deus a vida toda, por toda a eternidade. Eu agradeço a Deus porque Ele me salvou, e Ele me restaurou, e quer te restaurar também. Então, o texto agora fala da palavra e do poder do Espírito. Uma igreja modelo é que vive a pregação da palavra e poder do Espírito Santo. Ah, irmão, o poder da palavra pregada. Então temos que pregar. A igreja de Tessalônica é uma igreja que pregava essa palavra. Qual palavra? A palavra que Paulo ensinou. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus nos escolheu, Jesus nos salvou, e vamos viver para Ele. Receber o amor dEle, praticar o amor dEle, ter uma fé forte em Cristo, firme, forte no aspecto de firme, não no aspecto forte que alguns ouvem falar hoje, oração forte. Só se vocês forte for quer dizer oração com fé, aí pode, né? Esse negócio de oração forte é meio confuso, eu não consigo entender essa expressão, mas se for oração com fé, eu entendo. Agora, essa fé operosa que opera, que abençoa, e agora eu ouço a palavra de Deus e eu prego esta palavra de Deus. Tessalônica pregava, e aí pregar tem uma grande diferença entre pregar, entre estudar a palavra e discutir a palavra. Conversar sobre a palavra e usar a palavra de Deus como objeto de estudo científico, como um livro de biologia, química, matemática, ciência, astronomia, astrologia, de direito. Bíblia não é livro para estudar. Nós estávamos estudando, nossa doutora, sobre na última escola dominical, sobre o julgamento de Paulo, no final de Atos. E uma vez nós temos a nossa doutora, nosso advogado também, querido, os advogados em plantão aqui, que uma vez uma estudante falou para mim que fez um trabalho de faculdade estudando a condenação de Cristo, né? Aí, estudando a escola dominical, eu falei, rapaz, muito mais complexo do que o julgamento de Cristo foi o julgamento de Paulo. Até porque o julgamento de Cristo foi meio assim, muita infração, não tinha lei, foi um negócio meio na madrugada, meio obscuro. E o julgamento de Paulo é cheio das regras. O negócio é mais complexo. Vale uma pesquisa do direito ali, que depois vocês me explicam melhor. É muito legal. Tem vários capítulos ali, uns 5, 6 capítulos, bom para estudar aí, do ramo do direito aí. A palavra de Deus tem de tudo, né, gente? Coisa linda. Tem da biologia, ciência, astrologia, tem. A palavra de Deus é maravilhosa. Fala sobre as crianças, os animais, comida, culinária, fala de tudo. Fala até de direito. E aqui, voltando então, já que eu dei essa fugida, falando da palavra de Deus pregada, e essa palavra, ela é pregada com o poder do Espírito Santo e vivida. Eu e você, nós não podemos só estudar a palavra e não vivê-la no poder do Espírito Santo de Deus. A palavra não pode ser cientificada ou cientificada, acho que é isso, cientificada, tornar algo científico. Ela é vida espiritual para nós, vida vivida.
prática, como a fé operosa. A palavra, ela é operosa também. Ela tem que ser pregada e vivida. E a autoridade da pregação vem pela vida de quem prega. E pela autoridade, porque é revestido do Espírito Santo de Deus. Igreja, está difícil falar da palavra de Deus para alguém? Você que já conhece? Você não consegue ensinar a palavra para ninguém? Você está precisando exercer a sua autoridade no Espírito Santo de Deus. Talvez você não saiba que tem essa autoridade, ou talvez você não compreendeu, ou talvez você não tenha exercitado. Todo cristão eleito, salvo em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Pratique. Eu sempre falo para alguns, pastor, alguns falam assim para mim, pastor, eu nunca vi o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, pastor. Eu nunca vi Deus fazer nada através de mim. Aí eu tenho que fazer umas perguntinhas clássicas para você. Você já estendeu a mão na cabeça de algum fulano e já orou por ele? Você já viu algum endemoniado e tirou o demônio dele? Você já abriu a Bíblia e leu para alguém? Não, pastor, nunca fiz isso. Não, você nunca vai ver o Espírito Santo agir na tua vida, porque você não praticou. A fé operosa, a palavra, ela é prática. A palavra pregada, a palavra para Paulo era a palavra dita por Cristo, a palavra de Deus. Ele ouviu as palavras de Cristo. A palavra para Paulo também era a mensagem dos evangelhos, que ele ouviu da boca dos apóstolos, que os apóstolos ensinaram, e ele replicou, e de uma maneira tão brilhante, refletiu, aprendeu e praticou. Paulo foi chamado para ser pregador aos gentios. Ele não ficou no monte orando, como Pedro gostaria. Não existe monte para Paulo. Monte da adoração, da contemplação, que nada. Paulo é chinelo no chão e rua. Para Paulo, o evangelho é pregado e vivido. Se tiver que passar por dores e aflições, eu vou viver o evangelho com dores e aflições e vou perseverar na fé, vou permanecer com Cristo apesar das tribulações. Este é o poder do Espírito Santo que move o cristão a viver a palavra. Palavra mais o Espírito Santo gera ação na tua vida e na minha vida. A palavra lida, fechada, é ciência, é livro, é romance. Você leu Eclesiastes e Provérbios, Salmos, mas se você ler, crer e praticar, crendo no poder do Espírito Santo de Deus, isso é ação de Deus na sua vida. A igreja de Tessalônica foi uma igreja modelo para todos ali da região da Macedônia, porque ela tinha fé, tinha amor, tinha esperança. Cria na eleição de Deus. Nós somos restaurados por Deus através de Cristo. O Cristo ressuscitado cria na ressurreição, não como os gnósticos, mas também cria no evangelho e pregava esse evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Não era no poder de si próprio. Eu não tenho poder nenhum, irmão. Se eu tivesse poder, eu já tinha feito o cabelo crescer. Às vezes eu estou acostumando, viu, velho? É bom demais. Tá sol, põe boné. Tá frio, põe outro mais de veludo. Tá bom demais. Não, rapaz, mas eu não sei mais nem o que é pente. Ó, só assim na mão. Bom demais. Não ora para o cabelo do pastor crescer não, viu? Deixa assim. Irmãos, o poder do Espírito Santo é fazer essa palavra ser viva na tua vida e na vida do teu próximo.
é fazer a coisa acontecer, é falar como o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, tem alguém chorando, eu quero orar por ele. Nos dias em que estava visitando uma mãe no hospital antes dela falecer, ela já estava na UTI, nos 2 últimos dias de vida dela. Estávamos sentados esperando aquela angústia, para quem já viveu, aquela salinha da UTI ali esperando chamar, na Santa Casa de Prudente. E eu já vivi isso com uma mãe, e tinha uma mulher do meu lado chorando. Na hora eu falei: no hospital, no horário de visita de UTI, tem uma pessoa chorando. O que você deduz? Hã? Tem algum parente dela que não está bem, que está na UTI. O que você faria? Eu não pensei 2 vezes. Cheguei do lado, meu coração também estava moído. Meu coração também estava. Eu talvez precisasse também que alguém orasse por mim, mas naquele momento era Deus que estava tocando meu coração. Vai lá orar, consola aquele coração. E aí do lado eu cheguei. E com educação não tem quem rejeita uma oração, né? Até o mais incrédulo, no momento da dor, piorou. Aí que ele ora mesmo. Acredita que é uma beleza. O ateu até acredita em Jesus na hora da UTI, né, meu irmão? Aí eu pus a mão assim, cutuquei no ombro. Falei: você tem alguém internado na UTI? Falou: sim, tem, meu pai. Falei: como ele está? Falou: quadro muito difícil. Posso orar por você? Aí a pessoa chorou mais ainda. A pessoa chorou mais um pouco. Aí se tinha os 2 olhos, já começou a transbordar. Aí sim, eu estiquei meu braço sobre o ombro, já como uma forma de um abraço. E ali, sentado ali na espera da UTI, eu orei com aquela pessoa. Só isso. É um gesto de amor, gesto de compaixão e intercessão. Você não precisa de muita coisa para ser servo e serva do Senhor. Talvez você já tenha passado. Eu lembro aqui, olhando para a cara da Mirtes, nossa, eu vivi com a mamãe e você também, no mesmo lugar. E talvez você tenha vivido isso de alguma outra maneira, algum outro lugar, alguma coisa semelhante. E não tem nada de maravilhoso. O pastor fez isso que é bom. Muito pelo contrário, é simples. Eu fiz o que você também faria, deveria ter feito, ou já fez. É um ato de amor e compaixão. É viver o evangelho na prática. É amar sem perguntar quanto a pessoa tem no banco, que carro ela tem na garagem, se a roupa dela é de marca. É amar porque ali tem um ser humano carente de amor. E olha que lugarzinho duro. E às vezes você não acha quem ora com você, quem chora com você. Essa pessoa estava, pelo menos ali no banco, estava só. Talvez tinha mais parente lá dentro, mas ali no banco ela estava só. Este é o evangelho na prática. Quantas pessoas aflitas por você, querendo uma oração. E eu quero orar então com você. Quero buscar a bênção de Deus e quero ser instrumento de Deus para este momento de fé em ação, fé na prática. Vamos orar?